Jaula. Olha, gente, após uma semana do acidente que matou uma professora no município de Pindoretama, a nossa equipe voltou ao local e conversou com a família dela. Aquele acidente horrível atropelaram, né, mãe e filho na bicicleta. As boas lembranças e o carinho que eles têm recebido da comunidade consola, é um pouco de consolo, né, no meio de tanta dor aí. Você vai ver os detalhes na reportagem de Emanuela Braga. Põe aqui pra mim na tela. A câmera de segurança marcava no dia 18, 7 horas e 19 minutos. Nesse horário, mãe e filho ainda são vistos trafegando pela rodovia quando de repente o acidente acontece. A professora Maria Aurilene é jogada a vários metros de onde o impacto aconteceu. O filho fica caído, desacordado. O local exato onde a professora caiu é exatamente esse. Nós estamos na CE 040, aqui município de Pindoretama. Naquele dia, a professora optou por ir de bicicleta com o filho, já que ela gostava muito de pedalar, para o projeto social que ela, junto com o esposo, atendia várias crianças. Quando a Maria Aurilene caiu morta aqui, ela deixou também um marido que ela era apaixonada, os 2 filhos que ela amava incondicionalmente, mas o trabalho social ligado à educação, ela deixou muitas crianças órfãs. 7 dias após o acidente, muita gente ainda se compadece dessa perda, principalmente a família, que hoje não tem mais a mulher forte, a mãe dedicada e a filha amada. Exatamente uma semana depois que o acidente aconteceu, a nossa equipe de reportagem veio até a zona rural aqui do município de Pindoretama, a casa dos familiares da professora Aurilene. Uma semana depois, a gente encontra uma família obviamente tomada pela tristeza da perda de uma pessoa que ainda era jovem, tinha 42 anos, e tinha um carinho muito grande por parte da comunidade aqui do município de Pindoretama. Era muito conhecida por causa do trabalho que ela desenvolvia com a educação e também com o projeto social. Hoje nós viemos aqui na casa dos pais da Aurilene, fomos recebidos pelo seu Manuel, pela esposa, aqui o atual companheiro, o Nertan, com a filhinha deles de 4 anos, aqui do lado William, o filho que estava com ela no momento do acidente. A professora Aurilene, ela lecionou para muitas crianças aqui no município de Pindoretama. E todo esse trabalho dela voltado para a educação fez com que a comunidade tivesse um carinho grande por ela. E é esse carinho, é esse amor que a família tem recebido, que tem consolado os corações nesse momento tão difícil. Para mim foi um dia normal, né? Como sempre a gente fazia, né? A gente estava indo para o projeto, que é na próxima cidadezinha, né, de Aquiraz, e às vezes ela de bicicleta ou às vezes a gente de topique, dependendo, porque na verdade ela lecionava à tarde, né? Então no período da parte da manhã ela era voluntária, juntamente comigo, né, nesse projeto que a gente tinha começado, e era quinta, sexta e sábado. Teria um dia simples, um dia normal, né, se não fosse o acidente, né. A sua filha, ela era muito querida por todo mundo, era a sua filha mais nova, né? Muito querida, minha filha, Ave Maria, era um amor de pessoa, uma filha obediente, amada por todo mundo. Os vizinhos, todo mundo gostava dela, os alunos, a mãe dos alunos tinha um carinho enorme por ela, porque ela era uma pessoa, todo mundo para ela chamava amor, ela não chamava o nome da pessoa, todo mundo para ela era amor. Aí então ela tinha muito amor para dar, ela cativava as crianças e as mães das crianças. Ela tinha muito amor. Eu me lembro que eu acordei pela manhã e, como toda manhã, eu acordo escutando música, entendeu? Porque eu gosto muito de música. E eu tinha colocado uma música
que eu gosto muito de escutar, e eu chamei ela para dançar, entendeu? A gente antes do acontecido. E ela dançou, a gente riu, eu brinquei com ela. Logo depois a gente merendou e a gente continuou com aquela brincadeira de a gente ficar brincando, conversando, rindo, e até a hora da gente sair e acontecer o acidente. Você lembra do acidente em si? Não me lembro, eu só me lembro na hora que a gente saiu do apartamento, e quando eu acordei, na hora do acidente, eu estava sentado no chão, com várias pessoas ao meu redor, tentando me reanimar, porque ainda estava um pouco abalado. Você desmaiou. Isso. Você visualizou a sua mãe ali? Visualizei. Eu estava, acho que em menos de poucos... uma pouca distância, assim, ao lado dela. Ela caiu um pouco mais na frente, eu fiquei um pouco afastado dela, mas eu conseguia ver ela. Quando você teve ciência que ali era a sua mãe? Eu tive ciência na verdade, quando eu cheguei no hospital. Entendeu? Eles me levaram para o hospital e eu fiquei pensando, eu parei para pensar do que tudo aquilo que estava acontecendo, se era real mesmo. E várias pessoas vinham dizer que ela tinha falecido e eu ficava tentando raciocinar tudo aquilo. Você não conseguia assimilar? Eu pensava que tudo aquilo era apenas um sonho. Entendeu? Parecia muito ser um sonho. E até que o meu pai mesmo, chegou chorando, e foi aí que a ficha caiu. Eu vi que minha mãe tinha morrido mesmo, que tudo aquilo que tinha acontecido, aconteceu de verdade. A informação que se tem sobre o veículo, né, são versões que efetivamente não se confirmaram de maneira oficial. Que o motorista do carro que matou a professora, ele poderia ter dormido ao volante, né? O veículo inclusive tem a placa de Recife, e que também ele poderia estar ao celular quando aconteceu o fato. Quando a gente vê a imagem, a gente observa que o veículo não para, ele bate e segue em velocidade contínua. Algumas pessoas foram atrás do carro, obrigaram ele a seguir até a Polícia Rodoviária Estadual, e de lá ele foi conduzido até a delegacia. Está liberado? Está liberado. Parece até ser mentira, mas ele tá. E sua mãe não está mais entre vocês. Exatamente. Qual é o sentimento hoje? De revolta, porque ele matou minha mãe, entendeu? E ele não vai poder trazer ela de volta, mas ele tá solto como se nada tivesse acontecido. Como se a mãe tivesse só levado um acidente e estivesse arranhada. Só arranhada como eu. Só que ele matou minha mãe e está simplesmente solto, como se nada tivesse acontecido. Isso me traz revolta. Existe, né, uma humanidade entre as pessoas que aqui estão, que obviamente tem um sentimento de justiça, mas principalmente o que prevalece nessa família é a fé e a sabedoria, em saber que tudo vai muito além do que isso aqui que a gente vive. Então, é exatamente isso que todo dia fortalece o Nertan, fortalece o William, é o apoio que essas pessoas têm no que foi deixado pela memória da professora e também pelo que sempre sustentou a família, que é cristã, que é religiosa e que se apega exatamente a isso para poder seguir a vida, mas que não esquece que justiça tem que ser feita. É Manuela Braga para o Cidade 90. Olha quantos casos nós temos mostrado aqui no Cidade 90, que você já tem acompanhado ao longo de muitos anos. Casos de pessoas que atropelam e matam no trânsito e têm uma certa dificuldade de se punir. Talvez alguém, se pergunte assim, cara, por que é tão difícil punir uma pessoa que mata no trânsito? Evidentemente que ninguém sai de casa, pega seu carro, sai, eu vou matar ciclistas, hoje eu vou matar. Ninguém sai, para isso. Mas, em certos casos, você tem que assumir o risco. Às vezes uma dispersão, às vezes é um celular, ou às vezes, se você não está bem, você tem que parar para descansar e cochilar ali para você não dormir no volante e ocasionar uma tragédia, nem com a sua própria vida.
A legislação, infelizmente, de trânsito, né, na qual quem atropela com carro, ela é muito branda e tem que ser submetida à legislação de trânsito, Márcio. Por isso é muito difícil de segurar uma pessoa que atropela no trânsito, porque sempre às vezes quando dá homicídio doloso, né, mas às vezes é desclassificado. Consegue desclassificar assim de uma maneira que você fica impressionado e não é alcançado pelo braço da lei. É muito difícil até para um magistrado segurar uma pessoa assim, se a lei está dizendo aqui. Olha, Evaldo, o país já fez várias discussões a respeito disso, não é? A quantidade de mortos de trânsito nesse país é enorme. E aí se discutir, vamos agravar, vamos tornar a legislação mais severa em razão dos crimes que acontecem com o cara estando alcoolizado. A responsabilidade, você disse aqui, a pessoa não sai de casa dizendo que vai matar ninguém não, mas tem que sair de casa com a responsabilidade de cuidar de quem está no meio da rua, de quem está de bicicleta, de quem está de moto, não é? De quem está, enfim. A gente tem que cobrar do Estado também rodovias mais seguras para as pessoas, não é? Aí, nesse caso, para mim, tem uma culpa muito clara, muito escancarada, não é? E aí, o que é que a gente vai dizer para esse jovem que a mãe dele morreu e dizer, ele está solto? Matou a minha mãe, a gente vinha andando ali, tudo que a gente sempre faz, andando no cantinho da via, e foi atropelada e tá aí a impunidade. Você que tá em casa tá compreendendo o que eu tô falando? Porque às vezes eu fico preocupado que as pessoas ficam dizendo aqui que a gente tá perseguindo alguém. Não tô perseguindo ninguém, meu amigo. O problema é que quem sai de casa para dirigir um veículo tem que sair de casa muito preparado para dirigir, protegendo as outras pessoas que estão na rua. A prioridade não é o transporte motorizado, não é. Olha aí. No canto da via, vai atropelado dessa maneira covarde. Não dá pra gente ficar calado e não cobrar a providência. Onde é que tá o Ministério Público? Não é? Será que a polícia pediu a prisão já desse cara? Eu quero saber se pediu a prisão. Não dá pra conviver mais, Evaldo, com essa impunidade do país. Pra mim, o nome disso é esculhambação, é país desmoralizado. Pois é, Márcio. E o detalhe que você olha bem na imagem aí na rodovia, tinha espaço lá para o outro lado, né? Não vinha outro carro lá que ele puxasse para esse lado de cá onde estavam os ciclistas, né? Poxa, cara, que lamentável, né? Meu Deus do céu, essa senhora que estava indo com o filho para um projeto social, cara, onde ela era voluntária e morre tragicamente desse jeito. Meu Deus do céu. A Polícia Civil do Estado do Ceará está informando que a Delegacia Metropolitana de Aquiraz instaurou um inquérito policial e está em processo de conclusão para apurar as circunstâncias da morte da professora. Essas imagens aí das câmeras de segurança e outros elementos de investigação, testemunhas e tudo mais, estão sendo inclusive anexados aí ao procedimento que será remetido à Justiça, logo que for finalizado. E aí, vamos ver se vai ser pedido o indiciamento. Ele foi preso em flagrante, mas a informação de que foi arbitrada aí uma fiança. E então, meu amigo, né? Aí é onde eu digo que, realmente, a gente estava falando da legislação, é onde eu digo, né? A legislação, entendeu? Dá o cabimento de uma fiança, então, tá aí o resultado, né? O rapaz vai responder em liberdade, obviamente que ele vai ter que comparecer lá à Justiça, vai haver uma série de oitivas para poder chegar até o final, né, desse um julgamento, né? Aí não vai a júri popular, né, não é júri popular, não existe júri popular para crime de trânsito, desse jeito aí não, né? E tá aí o resultado de uma família despedaçada, uma família que dependia, a criança dependia então dessa professora. E agora, gente, eu tenho certeza que esse povo aí está vivendo numa dificuldade grande. Já se não bastasse a questão da morte, mas aí existe a dificuldade financeira, né? Também que esse povo deve estar passando, hein? Meu Deus do céu. E a gente falando aqui, eu falando com o Márcio, em relação à bicicleta, né? Tem muita gente andando de bicicleta por aí, por conta do preço do combustível.
e até mesmo pessoas que utilizam para passeio. Nós temos mostrado ultimamente vários casos. Inclusive, eu quero mostrar